E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Fábio Marçal aqui de novo para a gente corrigir mais uma prova de língua portuguesa de concurso público. Dessa vez, agradeço de antemão o nosso ouvinte da radioatividade, brincadeira, né? Da radioatividade não, é do canal do YouTube mesmo, Gustavo Simões, que fez essa prova aí, ó, da Municipal de Miguel Pereira, um município aqui do estado do Rio de Janeiro, uma prova para o cargo de professor de língua portuguesa. Então, essa prova de hoje está repleta de questões de língua portuguesa. Serão, se não me engano, 40, 10 de conhecimentos gerais, da parte geral, e 30 de conhecimentos específicos. Então, é uma prova longa, que vai ter muito material aí para você estudar, para você treinar, para você ver a resolução, analisar, trabalhar a linha de raciocínio da questão. Bem, essa aqui é uma prova da banca INCP, é uma banca que não disponibiliza seus cadernos de questões, caderno de prova, no site, então agradeço bastante aí ao Gustavo por ter enviado essa prova escaneada. Bem, se você não me conhece, sou Fábio Marçal, professor de língua portuguesa, especialista em concurso público, mestrado em linguística cognitiva, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer são essas provas, porque nos desafiam. O que nos desafia nos leva a nos desenvolver. Então aí quando faço prova, resolvo prova, me sinto desafiado, estudo mais, aprendo mais e ajudo pessoas como você que estão aí também, né, nos estudos, na preparação para alcançar aquele cargo, aquela função pretendida. Então se inscreve aí no canal, compartilha, manda para os seus amigos, parentes que estão estudando também e ajuda a gente a ajudar as pessoas que estão na mesma batalha, porque a gente sabe como é cansativo, como é difícil e nada melhor, né, que uma resolução de uma prova para a gente pegar lá os macetinhos, pegar as estratégias, a estrutura da questão e o que realmente a gente tem que estudar dentro do conteúdo de língua portuguesa para conseguir resolver as questões. Então tá aí. Primeiro texto que vem, gosto sempre de dizer isso, né? Sempre. A maioria dos vídeos trago essa característica. Tenta resolver as questões, ou pelo menos ler as questões antes de ler o texto. Então tem aqui um texto imenso. Aí geralmente a gente começa lendo. Quando chega lá no enunciado da questão, aí tipo, poxa, acho que nem precisava ler o texto inteiro. Acho que pelo tipo de questão que aparece aqui, o conteúdo que é cobrado, poderia ler um parágrafo só ou outro. O nome disso é técnica de resolução de provas. Quem passa em prova de concurso não é o mais inteligente. É o que aprende as manhas do concurso, as manhas da prova. Se a gente repara aqui, olha que interessante. A número 2 em diante, ela trata de gramática, na parte geral. Repara, gramática, só gramática. É uma prova que vieram muitos conteúdos de gramática, uma prova bem pesadinha em termos de gramática, pouquíssima interpretação de texto, pouca semântica propriamente dita, uma prova cansativa com nível relativamente elevado, claro, para professor de língua portuguesa, né, em ensino superior, então realmente vem um nível acima, o conteúdo é o mesmo, de ensino médio e ensino superior, é o mesmo praticamente, da parte geral. Mas o nível de profundidade do conteúdo que muda na questão. Essa prova, até a parte geral dela, ela veio com um nívelzinho bem legal de gramática. E se a gente reparar, só a questão número 1 que trata exclusivamente de interpretação. Que na verdade também a gente vai ver que nem necessariamente interpretação. Vamos lá, vamos resolver então. Resolver a questão número 1, mas Fábio, a questão número 1 já nem leu o texto. Vamos fazer o seguinte então, se você quiser ler o texto agora, ó, você pode ler aí o texto. Tá lendo? Beleza, vou passar a descer devagarinho aqui para você ler, você vai pausando o vídeo. Agora aqui em cima. Beleza. Agora que você já leu o texto, você vai me dizer se precisava realmente ter lido o texto todo ou não. Análises afirmativas. A palavra destacada em você é capaz de diversificar suas lamúrias. Significa no contexto lamentações, gente. A princípio não precisaria nem de contexto. Lamúrias significa lamentações. Mas se você quiser ir lá no contexto do texto inteiro, né, você vai confirmar isso, vai ratificar que lamúrias tem o mesmo significado aqui
Que lamentações. Então, o número 1 a gente sabe que está certo. Olha que legal. A gente já pode vir aqui, ó, número 1 eu sei que está certo. 1 e 1. Pronto. Letra A, 1 e 4. Letra C, 1, 3 e 5. Letra D, 1, 2 e 4. Repara que na A e na D tem 4, tem número 4. Na C tem número 5. Vamos ver se a 5 ela está correta. Se estiver correta, eu já sei que vou marcar C, porque a letra A e a letra D não tem número 5. Se estiver correta, a única que tem a número 1 e a número 5 juntas é a letra C. O antônimo da palavra destacada no trecho, manter sob controle nosso ímpeto de apoquentar. Bem, de cara também a gente já sabe que ímpeto, isso aqui é uma questão de sinônimo, não é nem de interpretação de texto. Ímpeto significa vontade, desejo. Diz aqui que o antônimo da palavra destacada no trecho é êxtase. O antônimo de ímpeto é êxtase. O antônimo de desejo, de vontade, é êxtase? Não, não é. Nada a ver. Êxtase, né, é algo que nos traz prazer. O contrário seria alguma palavra que indique algo que não traz prazer, né? Então a 5 está incorreta. Bom, se tivesse correta, a gente marcaria C. Sobraram realmente a letra A e a letra D. Bom, a gente precisa ver agora, se a gente for resolver a 4, não vai adiantar muito, porque tem 4 na A e na D. Vamos ver a número 2. Se a número 2 estiver correta, eu já sei que é a letra D. Se estiver incorreta, eu sei que é a letra A. Número 2. O assunto é abordado pela autora de uma forma pessoal sobre atitudes que são comuns. Bem, pelo que você viu no texto aí, a gente pode sim afirmar que a autora, que o assunto é trabalhado por ela justamente através dos olhos dela, da experiência dela, de assuntos que todos nós com os quais todos nós nos identificamos. Então, realmente, a número 2 aí está correta. Ela fala lá, né, de pessoas chatas, né, de pessoas que cansam aquelas que as amam. E todo mundo tem pessoas assim, tem experiências assim na sua vida como pessoas que têm essa característica. E ela realmente traz vários exemplos da vida dela e exemplos que podem ser generalizados para todos nós. Então, o número 2 está correta. Se a 1 e a 2 estão corretas, a gente já marca a letra D. Para confirmar, vamos ver lá o número 4. O que diz o número 4? A autora apresenta várias situações do cotidiano com as quais o leitor pode se identificar por já ter passado por elas ou conhecer alguém que já vivenciou alguma delas. Sim, exatamente. Praticamente idêntica ao número 2. Muito parecida, muito próxima. Então, realmente, 1, 2 e 4 estão corretas. Vamos ver a número 3. Segundo a autora, devemos implicar apenas com quem não temos muita intimidade? Não. Você viu que tem um trecho lá que fala que a gente só implica com aquelas pessoas com as quais nós temos afinidade. Bem, então, vimos aí todas as opções já e realmente confirmamos a letra D. Bem, você vai ver que eu gosto muito de, além de analisar as questões, as opções que estão corretas, que são gabarito, eu gosto de analisar aquelas outras questões, porque aí a gente consegue ver onde se encontra o erro, onde foi a pegadinha. Às vezes é uma palavrinha só, né, que faz a questão ficar errada. Às vezes metade da frase apresenta um conceito correto do enunciado, a outra metade deixa a opção incorreta. Então, analisar também as incorretas ajuda a gente a estudar bastante. Questão número 2. Assinale a frase em que a concordância não está correta de acordo com a norma culta. Bem, aqui ele fala de concordância. Não fala se é concordância verbal ou concordância nominal. Fala de concordância. Vamos analisar. Bem, primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é justamente esse advérbio, não. Viu na sua prova essa palavrinha aqui, não, exceto, você marca, você risca, circula, deixa algo assim bem visível para você. Por quê? Para você não confundir. O que acontece? O nosso cérebro, ele, às vezes, não é que dá um bug não, né? Mas é que a gente, quando está estudando para a prova, a gente tem o costume de estudar, de procurar as opções corretas. E o nosso cérebro, ele, claro, obediente, ele começa a ler as questões procurando a correta. E, às vezes, no meio da leitura do enunciado, das opções, a gente está procurando uma que não é correta pelo enunciado, porque foi pedido enunciado, só que o cérebro vai lá e às vezes se esquece, ou volta, vira a chave, né? E a gente começa já a procurar a correta.
Quando acha correta, opa, essa aqui está correta, vai lá e marca. E aí a gente se esquece que ele está pedindo, na verdade, a não correta, a incorreta. Então, ó, deixa sempre bem marcado aqui para seu cérebro, se ele fizer essa mudança de chave no decorrer da leitura das opções, você, opa, calma aí. Ele quer o quê? Quer a não... Ah, tá, não correta, isso mesmo. Beleza? Então, uma dica excelente aí. Hoje fazem só 10 dias. Opa, já pode parar por aqui. Porque verbo fazer com sentido de tempo decorrido é um verbo impessoal. Isso aí está lá em concordância verbal. Você pode pegar o conteúdo lá, uma apostila, um livro, uma gramática. Você acha isso fácil na internet. E verbo impessoal é simples. Por que é simples? Porque é só memorizar os verbos que aparecem como impessoais e as condições em que eles aparecem, né? O contexto, o sentido. No caso, o verbo fazer, ele é impessoal quando indica tempo decorrido, beleza? Então tá aqui. Se ele é impessoal, ele fica no singular. Se fica no singular, essa opção está incorreta. 10 dias e tempo decorrido. Então, essa aqui já é a opção que a gente vai marcar como gabarito. Ah, mas e a letra B? Havia bastantes pessoas no autódromo em Interlagos. Fábio, o verbo aqui não vai concordar com bastantes pessoas? Não, por quê? Porque haver no sentido de existir, existiam bastantes pessoas, ele também é impessoal. Se é impessoal, ele fica no singular, não tem sujeito. Essas duas opções, A e a B, são chamadas de orações sem sujeito. Por quê? Porque o verbo é impessoal. Se é impessoal, ele não tem pessoa. Se não tem pessoa praticando ação, ele não tem o agente, o sujeito. Beleza? E a função sintática desse restante aqui? Bastantes pessoas. Objeto direto. Havia isto. Fábio, haver só no sentido de existir? Não. Haver também no sentido de ocorrer, de acontecer. Ah, então tem que decorar esses 3 sentidos? Não precisa. Por quê? Porque ocorrer e acontecer, o contexto em que essas palavras, que esses verbos aparecem, é o mesmo que o verbo existir. Como assim? Repara, às vezes vem numa apostila, vem numa gramática, o exemplo é o seguinte. Vem lá a frase, haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer. Aí vem o exemplo, havia bastantes pessoas. Opa, existiam bastantes pessoas. Tranquilo, né? Agora, houve um acidente. Aqui é igual ocorreu um acidente, o verbo ocorreu. Ou aconteceu um acidente. Só que você também consegue trocar por existir. Existiu um acidente. É a mesma coisa. Haverá um encontro de motoqueiros amanhã. Ocorrerá, acontecerá e existirá. Você consegue. Então, somente se você conseguir trocar por existir, a maioria, né, pelo menos eu não lembro, não vi nenhuma frase até hoje que você só pudesse colocar o existir e não ocorrer e acontecer. Tranquilo? Porque ocorrer e acontecer é algo que existe no mundo, é uma ação que existe no mundo, ou seja, sentido de existir. Letra C. Ainda falta comprar as entradas para a exposição de arte. Bom, ainda falta isto. Ué, como assim, Fábio? Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Exatamente. Tem um verbo numa oração, ainda falta. Falta? O quê? O que falta? Isto. Você consegue trocar essa oração inteira por isto. Trocou pelo pronome isto, oração subordinada substantiva. Se entrar uma conjunção que e se, é uma oração, né, completa. Se não entrar a conjunção que e se, às vezes o como ou quando, mas o verbo vir no infinitivo é sinal de que é uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. E aí você pode pegar essa oração inteira e trocar por isto, que vai ficar, sabe como? Isto falta. É um sujeito invertido. Ainda falta isto. Isto ainda falta. Ou seja, o isto é o sujeito de faltar. Se o isto é o sujeito, quem é o isto? É a oração inteira. E se é uma oração que está com infinitivo, oração subordinada substantiva subjetiva, função de sujeito, reduzida de infinitivo. Logo, sujeito aqui, né, é a oração, vai ser um sujeito considerado um sujeito simples e verbo no singular normalmente. Isto falta, acabou. $3.000
era quanto custava a passagem de avião. Fábio, agora ferrou, porque, calma aí, sujeito, 3, numeral. Numeral como sujeito, o verbo também vai ter que ir para o sujeito. Só que aqui é o verbo ser. O verbo ser na concordância verbal, ele é um coringa. Ele às vezes vai concordar com o sujeito, às vezes com o predicativo. Vai depender da situação. Como que eu fico sabendo disso? Ó, aqui não tem como, mas você indo lá na teoria de concordância verbal, você vai ver como que é a concordância do verbo ser. Dica, ele concorda preferencialmente com o predicativo. Às vezes vai concordar com o sujeito comum, se for personificado. Mas nesse caso aqui o sujeito não é personificado, então a preferência de concordância do verbo ser é como o predicativo. O predicativo aqui também é novamente uma oração. 3.000 dólares era, isto é uma oração subordinada substantiva predicativa. Era quanto custava a passagem de avião. Beleza? Então, singular concordando com predicativo. Está correto. É necessário disciplina. Opa, 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 opa. Aqui é uma estrutura cristalizada. É necessário, é permitido. Quando tem o verbo ser, né, um verbo de ligação ser, mais um adjetivo ou função sintática de predicativo. E aí, como que vai ficar essa concordância? Vai depender do sujeito, se ele vem antecedido por um determinante ou não. Que determinante é esse? Pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo, pronome possessivo. No caso aqui, quem é o sujeito? Disciplina financeira. Disciplina financeira é o sujeito de é necessário. Disciplina financeira é necessário. O que acontece aqui? Nessa situação, nessa estrutura cristalizada de é necessário é permitido, se houver determinante, artigo no singular, plural, masculino, feminino, pronomes demonstrativos, o predicativo, ou seja, o adjetivo necessário, aqui é um caso de concordância nominal, já não é concordância verbal, esse predicativo, esse adjetivo vai concordar com esse determinante. Se tivesse aqui um artigo a disciplina financeira ficaria como é necessária. Ou as disciplinas financeiras, minhas disciplinas financeiras são necessárias. Por quê? Porque o as é artigo feminino plural, minhas, pronome, né, um determinante pronome possessivo plural, e aí vai levar esse predicativo também para o plural. Por quê? Porque adjetivo concorda justamente com o substantivo ao qual se refere. Disciplinas, no caso aí, se está antecipado pelo artigo, vai concordar com o artigo ou com o pronome. Beleza? Então, tá aí, resposta letra A, porque está incorreta, faz só 10 dias. Número 3. A regência verbal está incorreta, de novo, ó, incorreta, aquela que não está correta. Risca aí, sublinha, pinta de rosa, pinta de amarelo, vermelho, leva aí caneta colorida, né, para o seu concurso e pinta lá, para você não esquecer. Ele que é incorreta. Também são verbos, só olhando aqui, ó, aspirar, simpatizar, agradar, implicar e preferir. São verbos clichês, são verbos que têm qualquer teoria de regência verbal. Verbos que eu estudei quando eu tinha 12, 13 anos. Eu estava olhando nesses dias aí, jogando algumas coisas fora, né? Eu tinha prova aqui do primeiro ano do ensino médio, no ano 2000, que eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Eu vi as questões lá de língua portuguesa na prova que a professora tinha passado. Adivinha quais verbos que tinham? Justamente o aspirar, o preferir. São verbos bem clichês. Estudou um pouquinho de regência verbal, você está aí bem preparado. Um pouquinho que eu digo, né? Um pouquinho do básico desses verbos característicos. Você já vai estar relativamente preparado para uma prova simples, uma prova mediana. O verbo aspirar. Aspirar tem dois sentidos: sugar, sorver, verbo transitivo direto, objeto direto. E almejar, sentido de almejar, verbo transitivo indireto com regência da preposição a. Então aqui está correta. O povo aspira a uma sociedade. Perfeito. Tentei, mas não consegui simpatizar com ele. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, perfeito, está aqui. Preposição com. Simpatizei com alguém. Está correta. O desfile de modas agradou ao público. O verbo agradar tem dois sentidos. Sentido de acariciar, verbo transitivo direto. E no sentido de satisfazer. Satisfazer vai ser transitivo indireto com regência da preposição a. Está aqui, preposição a. O desfile de modas agradou ao público. Então também está correta. Letra D. O juiz implicou o advogado em provas que incriminavam o réu. Implicar tem aí três sentidos. Um sentido
é transitivo direto, né, quando significa que gerou consequência. Outro sentido é quando tem a questão da implicância propriamente dita, né, o de aborrecer alguém. O menino implicou com a menina. E transitivo direto e indireto quando significa envolver alguém em alguma coisa. E aí que realmente está nesse sentido. O juiz implicou o advogado, objeto direto, em que? Em provas. Então, implicou objeto direto em objeto indireto. Implicou alguém em alguma coisa. VTDI, então está correta. Letra E. Verbo preferir. Qual a regência do verbo preferir? Preferir é sempre quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa e não do que. Ah, mas a gente fala assim. Sim, o uso é uma coisa, a gramática normativa é outra. E aí, dentro de variedade linguística, né, não quer dizer que o uso esteja linguisticamente incorreto. Só está fora da norma padrão, que é a norma, né, a qual nós usamos para sistematizar, para padronizar uma língua que devemos usar para nos comunicar com todos os falantes da língua portuguesa do mundo, né? Poderia aí usar uma variedade regional muito específica para falar com uma variedade regional muito específica de um outro país, que vai gerar muita confusão. Então, para isso é necessário a gramática normativa. É importante, sim, a gramática normativa, para a gente se fazer entendido na comunidade lusófona ao redor do mundo. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa, e não do que outra coisa. Então, resposta certa é a E, porque está incorreta, né? Lembrando, ó, resposta incorreta é aquele que é. Número 4. A colocação do pronome oblíquo átono não está de acordo com a norma culta na opção. Bem, questão também de colocação pronominal é questão que envolve memorização, envolve morfologia, envolve sintaxe. Sintaxe por causa de pontuação, por causa de vírgula. Então são questões realmente bem elaboradas que geram muitas confusões. Ele quer novamente, olha que legal, a que não está de acordo. Ele quer novamente a incorreta. Bem, letra A. Arrumamos-nos para a festa e saímos. Regra principal de colocação pronominal é não se começa uma frase com o pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos? A morfologia, tem que saber. Me, te, seu, alê, primeiro, segundo, terceiro, singular. Nos, vos, seus, as leis. Primeiro, segundo, terceiro do plural, beleza? Então tem que saber isso, sim, tem que saber. Se não souber morfologia, não memorizar os pronomes oblíquos átomos, não vai saber identificá-los ou usá-los de uma maneira correta na colocação pronominal. Bem, então aqui está correto. Não está começando a frase com o pronome oblíquo átomo. Beleza, ele quer incorreto. Recusei a proposta salarial que me ofereceram. Salarial a qual me ofereceram. Esse que troco por o qual, logo constato que é pronome relativo. Se é pronome relativo, é próclise que eu vou usar. Por quê? Porque o pronome relativo é um fator proclítico. É uma das palavras, uma das classes gramaticais que pedem a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo que se segue. Colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, pronome antes do verbo, mesóclise no meio, ênclise no final. Próclise, algumas palavras que vão ser fatores proclíticos. Mesóclise, verbo no futuro, presente ou do pretérito iniciando a frase, é obrigatoriedade. Facultativo, se não iniciar a frase. E ênclise, regra geral, não se inicia a frase com o pronome oblíquo átomo. Letra C. Estávamos felizes, pois todos felicitaram-nos. Bem, todos, pronome indefinido. Pronome indefinido, fator proclítico. Então aqui deveria vir o pronome nos antes do verbo felicitaram, né? Pois todos nos felicitaram. Então, resposta correta, porque está incorreta, é a letra C. Tá aqui, letra C. Vamos lá, letra D. A onda subitamente o derrubou, lançando-o para longe. Opa, tranquilo. Mas, Fábio, não está iniciando a frase. Sim, tem uma vírgula aqui, ó, sintaxe, lembra? Então, colocação pronominal envolve morfologia, envolve sintaxe. Então, ênclise, porque não se começa a frase com o pronome oblíquo átono. Letra E. Vender-lhes-ei todos os objetos de porcelana que pintei.
Regra para mesóclise, esse pronome aqui ó, no meio do verbo. Futuro do presente, o futuro do pretérito, iniciando a oração, a frase, obrigatoriedade. Se não está iniciando, é facultativo. Então, neste caso aqui, venderei, iniciando frase, mesóclise, obrigatoriamente. Beleza? Número 5. Assinale a opção que preenche correta e respectivamente as lacunas das seguintes frases. Bom, uma questão de crase, né, acento grave. Uma dica que eu dou nesses tipos de questões é você fazer cumprir, né, preencher todas as lacunas e depois procurar a que mais parece com as que você colocou. Porque se você estudou, você vai analisar de acordo com as regras que você entendeu, aprendeu. E aí você pode já procurar de acordo com o que você estudou, que vai ter mais chance de acertar. Por quê? Porque se a gente for ver as opções e ficar tentando encaixar as opções lá nas lacunas, confunde. Aí a gente vai olhar para um A com um acento, um A sem acento, e vai falar, pô, calma aí, acho que aqui tem acento, acho que aqui não tem acento não. A gente vai acabar sendo confundido pelas próprias alternativas. Então vamos lá, número 1. Era lindo o entardecer à beira do rio. À beira do rio, adjunto ou locução adverbial de lugar. Adjunto adverbial, função sintática. Locução adverbial é termo morfológico. Fábio, como que eu sei qual a diferença disso? Bem, primeira aula que eu sempre dou em qualquer lugar que eu vou falar de língua portuguesa. Diferenciação entre morfologia e sintaxe. Classes gramaticais, função sintática. Primeira atividade que eu peço para os alunos sempre memorizar as classes gramaticais, as 10 classes gramaticais e seus conceitos, e memorizar as funções sintáticas, termos essenciais, integrantes e acessórios. Era lindo o entardecer à beira do rio. Beira do rio, locução adverbial de lugar, locução adverbial feminina, tem substantivo aqui feminina. Locução é uma regra de acento grave. Locução adverbial feminina, seja prepositiva, conjuntiva, adverbial, leva acento grave. Então temos aqui vamos lá, temos um A com acento grave aqui, beleza? Mostrou-se submisso decisões da justiça. Quem está submisso a alguma coisa. Pede a preposição a. Bom, decisões é uma palavra feminina que está no plural, ou seja, então aceita o artigo a no plural, porque decisões é plural. Então aceita aqui um a com s, as. Se eu tenho como ter um a preposição com um artigo a no plural, as, então eu tenho aí a junção de dois as. Eu tenho o acento grave, as. Logo, o a no plural com acento grave, beleza? As decisões. Solicito Vossa Senhoria que anote o nosso endereço. Bem, quem solicita alguma coisa a alguém. Qual alguma coisa? Esse que. Solicito isto. Solicitou a quem? A Vossa Senhoria. Bem, pronome de tratamento não aceita acento grave, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame. Logo aqui tem Vossa Senhoria, então sem acento grave. O A puro, A comum, beleza? Só a preposição a. Dirigi-me a uma pessoa. Bem, já tem um artigo indefinido aqui. Quem se dirige a alguém. Pede a preposição a, regência da preposição a. Então tá aqui, letra A, já sem acento grave, porque já tem o artigo uma. Não tem o artigo a. Não chegaremos a tempo à reunião. Quem chega a algum lugar. Cheguei aonde? À reunião. A preposição, reunião, palavra feminina, aceita um A também. Se tem A com A, tem acento grave. Amanhã recomeçaremos a caminhada rumo à montanha. Bom, temos quem está rumo a algum lugar. São verbos de locomoção, se você reparar. Dirigir, chegar, no caso dirigir-se, né? Que dirigir, eu dirijo o carro, verbo transitivo direto. Dirigir-se, verbo transitivo indireto. Quem se dirige a. Quem chega a. Quem parte rumo a. Então tá aqui. Amanhã recomeçaremos a caminhada rumo à montanha. Preposição a. Montanha, palavra feminina. Se é palavra feminina, aceita o artigo a. Então, preposição a com artigo a.
acento grave. Mas, Fábio, lá está aquela, o pronome demonstrativo aquela. O que é o aquela? É só você, em vez de colocar o a montanha, parto rumo a aquela montanha. O que é esse aquela aqui? É um pronome demonstrativo. O que importa é que tem som de preposição a com som do a da palavra aquela, do pronome aquela. Crase é junção de sons iguais, não necessariamente de preposição e artigo só. E também não necessariamente entre as, porque pode ter junção de letra I, de letra O, uma ligação entre palavras, que às vezes tem duas vogais idênticas juntas e a gente só pronuncia uma na fala natural, né? Bem, então ocorre também crase, só que não leva o acento grave. Acento grave é privilégio aí da crase quando ocorre com som A. Então, quais opções aqui se parecem mais com as que a gente marcou? A com acento grave, as, plural com acento grave, A sem acento grave, de novo, A sem acento grave, A com acento grave e A com acento grave. Letra B. Beleza? Então tá aí número 5, letra B. Número 6, uma questão aí de verbo. Assinale a opção que estiver incorreta, novamente, a incorreta quanto à flexão dos verbos. Letra A, muitos de seus problemas advieram de uma infância conturbada. O verbo advir, ele vem do verbo vir e está aqui no pretérito perfeito. Então, eu posso conjugar o verbo vir e depois coloco o ad na frente. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram, eles advieram. Então, está aqui, muitos dos seus problemas, sujeito, advieram. Está correta a letra B. É necessário que os professores averiguem se as provas estão preparadas. Averiguem? Sim, averiguem. Que eu averiguo, repare, tem o que está no presente do subjuntivo. Verbo averiguar. O presente do subjuntivo ele vem do presente do indicativo, primeira pessoa sem o o no final. Pega o averiguar, eu averigo. E coloca aí a desinência modo temporal do presente do subjuntivo e. Que eu averigue, tu averigues, averigue, averiguemos, averigueis, averiguem. Que os professores averiguem. Então aqui também está correta a letra C. Se eu dispo, opa, se condicional. Se é condicional é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o verbo dispor ele se conjuga igual ao verbo por. Então eu posso pegar o verbo por, como que se constrói o pretérito imperfeito do subjuntivo? A partir da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito sem o STE. Eu diz, no caso o verbo por. Eu pus, tu puseste, pego o puseste, tiro o STE, fica o quê? Puse, P-U-S-E. Pego esse puse, coloco lá no radical do pretérito imperfeito do subjuntivo e acrescento a desinência modo temporal de pretérito imperfeito, SSE. Então, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse. Então, se eu pusesse, e o verbo dispor é igual ao por, se eu dispusesse, beleza? Gente, depois que eu aprendi verbo dessa forma, decorando, memorizando DMT e DNP, desinência modo temporal, desinência número pessoal, características de cada tempo, ficou mole verbo. Claro, tem algumas características, verbos efetivos, verbos irregulares, formas risotônicas, arrisotônicas, que são os detalhes, mas no geral você consegue resolver questões, 80% aí das questões de concurso, sabendo o básico, a estruturação, a formação básica dos verbos, dos tempos verbais. Letra D. Ele quer incorreta, né? Sim, está aqui, incorreta. Se eu dispusesse. Então a letra C está incorreta. É essa a alternativa que nós vamos marcar. Vamos ver as outras. Letra D. O jogador deseja que se consume logo sua transferência para a Inglaterra. O que você acha? Pensa aí. Que se consume. Você acha que está certo, que está incorreto? Dá uma pausa aí no vídeo, dá uma pensada e analisa. Bem, já pensou? E aí? Vamos lá, o jogador deseja que se consume logo sua transferência. Opa, verbo consumir, né? Verbo consumir. Então, calma aí, tá errado, porque esse que é presente do subjuntivo e vem do presente do indicativo, primeira pessoa sem o o. Consumir. Eu consumo. Tiro o o,
coloca, né, verbo consumir, terceira conjugação, entra a desinência modo temporal A no presente do subjuntivo, que eu consuma, que tu consumas, que ele consuma, que está na terceira pessoa, né, sua transferência é necessária, deseja que sua transferência se consuma. Então aqui está incorreto. Opa, prestar atenção um pouquinho. Não é o verbo consumir, é o verbo consumar, exatamente. Consumir é terceira conjugação, vogal temática I. Aqui é consumar, primeira conjugação, vogal temática A. Então a desinência modo temporal é e não A. Por quê? Porque o verbo consumar é a primeira conjugação. Então vai ficar final e mesmo, como está aqui. Então, que eu consume, que tu consumes, que ele consume. Exatamente. Então aqui está super correto. Letra E. Quando elas vi, opa, tem o quando aqui. Esse quando aqui, né, é uma ideia de futuro, hipotética, futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo também é oriundo lá do pretérito perfeito, segunda pessoa do singular sem o STE. Vamos pegar o verbo vir. Ah, não, aqui não é verbo vir, aqui é o verbo ver. Quando elas, você aqui certamente ficaram honradas. Opa, verbo ver. Segunda pessoa do pretérito perfeito. Eu vi, tu viste. Tira o STE, fica VI, vi. Jogo lá na estrutura do futuro do subjuntivo e acrescento as DMTs, desinências modo temporais, do futuro do subjuntivo. R, reis, R, Moisés, desirem, né? Então vamos lá. Quando eu vi, tu viste, vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então aqui ó, está correta, certinho. Esse é o verbo vir. E se fosse o verbo vir? Verbo vir. Eu vim, tu vieste. Tira o STE, vier que sobra, vier. Quando eu vier, quando tu vieres, vier, viermos, vierdes e vierem. Beleza? Então, ó, aprendam aí formação de tempos primitivos e derivados. Vai ajudar muito em você. Resolvi essa questão aqui ó, só com formação de tempos verbais. Número 7. Assinar é a opção que indica as frases corretamente pontuadas. Essa aqui foi uma questão anulada. E por que foi anulada? Vamos ver. Ele quer a corretamente. Aqui ele já quer a correta, né? Uma das poucas questões da prova que pede a correta. Vamos lá, questão de vírgula são questões que parecem simples, mas não são tão simples. Tanto aí que a própria banca se enrolou. Os brasileiros certamente aguardam redução da desigualdade social em tempos de pandemia. Não tem problema nenhum aqui. Por quê? Porque é facultativo você ter um advérbio entre um sujeito e o verbo. E se for um advérbio pequeno, no caso aí, né, alguns gramáticos dizem que pequeno seria de uma palavra só, é facultativo você separar esse advérbio por vírgula ou não. Vai depender de quê? Vai depender mais da ênfase que você quer dar. Se é facultativo, então essa opção está correta. Número 2. Os brasileiros, ó, tá aqui, vírgula, certamente, vírgula. E aí, para que serve pontuação? Muitas vezes para marcar a entonação na fala, na leitura. Os brasileiros certamente aguardam redução. É diferente de uma ênfase sem a vírgula. Os brasileiros certamente aguardam redução. Número 3. Os brasileiros certamente aguardam redução da desigualdade social em tempos de pandemia. Qual é da número 3 aqui? Número 3 tem uma vírgula aqui, certamente, sem problema nenhum, e tem vírgula aqui no final, ó, separando o adjunto adverbial do restante do predicado. Também é facultativo, vai depender da ênfase, não tem problema. Geralmente não se coloca, porque está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e um adjunto. Não tem problema. Esse adjunto vir sem vírgula e vir com vírgula, facultativo também. Logo, 1, 2 e 3 tem possibilidade de estarem corretas. Como não tem opção aqui 1, 2 e 3, teria 1 e 2. 1 e 2, letra A. Só que aqui provavelmente alguém entrou com recurso, viu essa questão aqui da 3, do adjunto adverbial no final da oração e ganhou o recurso. Número 4, os brasileiros certamente, aqui tem uma vírgula separando o sujeito do verbo e aí não pode. Se você separa um adjunto adverbial que está intercalado, né? Se você coloca intercalado no meio de uma oração de um sujeito, um verbo ou de um verbo em complemento, você tem que separar, né, esse adjunto por vírgula, tanto no início quanto no final. Por quê? Porque se você separa por uma só, você está quebrando a ordem lógica da frase, da oração. SVC, sujeito, verbo, complemento. Número 5, os brasileiros, certamente mesma coisa, só que aqui uma vírgula veio depois do certamente e aqui a vírgula veio antes. Beleza? Então a 4 e 5 impossíveis de estarem corretas. Ele quer correta, então 1, 2 e 3. Número 8.
algumas palavras sofreram alterações de acordo com o novo acordo ortográfico. Assinale a opção que traz uma palavra cuja acentuação foi retirada. Opa, acentuação do novo acordo. E ele coloca aqui, né, aqueles casos do el, o e ei. Opa, el, o e perderam o acento? Sim e não. Por quê? Perderam nas paroxítonas, não nas oxítonas. Então é só a gente procurar aqui onde que tem oxítona e paroxítona, né? O el, o e ei. Ele quer que foi retirada. Então se perdeu na paroxítona, vamos ver qual paroxítona que está acentuada. Herói, oxítona, não perdeu. Papéis, oxítona, não perdeu. Roxinóis, oxítona, não perdeu. Escarcel, oxítona, não perdeu. Lembrando que oxítona é aquela em que a sílaba tônica está no final da frase, paroxítona está na penúltima e proparoxítona está na antepenúltima. Joia, joia aqui, né? Joi, a, ou... no caso seria joia, não. Aqui vai entrar um joi, a mesmo. Então tem uma sílaba joi e outra sílaba a é uma sílaba sozinha no final. Então, aqui sim é uma paroxítona. E oi perderam o acento na paroxítona. Então, está aqui a resposta letra E. Está certa porque o acento foi retirado. Número 9. A oração destacada no período. Por mais que eu gritasse, não me ouviram. Expressa a relação de por mais que. Esse por mais que eu posso trocar de cara por mesmo que, repara, mesmo que eu gritasse, não me ouviram. Trocou por mesmo que concessão. Mesmo que locução conjuntiva concessiva. Mesmo que, apesar de e por mais que. Se é locução, se é conjunção concessiva, logo qual a relação que expressa? Concessão. A oração destacada, por mais que eu gritasse, não me ouviram. Não preciso nem ir no texto. Não tem nem texto aqui, né, para essa frase. Mas por mais que, apesar de, mesmo que eu gritasse. Concessiva. Essa aqui é uma questão de conjunções, uma questão clássica de conjunções. Apenas memorizar as classificações das conjunções e os modelos paradigmáticos de cada classificação. E onde que estuda as conjunções, tanto na parte de morfologia quanto na parte de sintaxe, lá em orações subordinadas. Seja substantiva, seja adjetiva, não, adjetiva é pronome relativo, seja adverbial ou coordenativa, beleza? Orações coordenadas. Então lá tem várias classificações, dá uma olhada na teoria e memoriza as classificações das orações subordinadas, seja coordenadas ou adverbiais, e as principais conjunções. No caso aqui, né, apesar de ou mesmo que, né, concessiva. Número 10. A correta classificação sintática da palavra destacada na frase. O combate às chamas, ele quer a correta classificação sintática. O combate às chamas durou muitas semanas. Encontra-se na opção, aqui é uma questão clássica de complemento nominal. Por quê? Porque termo preposicionado ligado a substantivo, ele pode ser ou ADN ou CN, ou seja, ou adjunto adnominal ou complemento nominal. Ele vai ser adjunto adnominal sempre que o substantivo for concreto, ou se o substantivo for abstrato, se ele der a ideia de posse ou praticar ação desse substantivo, se for um substantivo derivado de verbo. É só memorizar o sake, a cachaça do Japão. Substantivo abstrato é a cachaça do Japão. O que é isso? Sentimento, ação, qualidade, estado. Sentimento, amor, paixão, ódio, raiva, ternura. Ação, substantivos que vieram de verbo. Luta vem de lutar, queda vem de cair, soco vem de socar. Que vem de qualidade, beleza vem de adjetivo belo, tristeza vem do adjetivo triste, estado que se encontra em um determinado ser, estado de coma, estado de embriaguez, estado de morbidez, vida, morte, óbito. Então são substantivos abstratos. Saiu disso aqui é substantivo concreto. Bem, então combate, repara, combate é um substantivo. Eu nomeei o combate, nomeei a ação, é um substantivo que vem de uma ação, vem de um verbo. Vem do verbo combater. O combate às chamas. As chamas, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. Bom, vamos analisar então. Já que é um substantivo que vem de uma ação, a gente averigua se esse termo preposicionado ele é agente ou paciente. As chamas são as chamas que combatem.
Não, elas são combatidas, ou seja, ela não é as chamas, né, o termo as chamas não é termo agente dessa ação, é paciente, é quem sofre, é quem está sendo combatido. Logo, se é o paciente, ele vai ser o complemento nominal. Beleza? Então, gente, tá aqui, ó. Se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha. Mas, Fábio, e o restante das questões? Esse vídeo está muito longo. Eu vou fazer o vídeo aí da parte 2, que é da parte específica de língua portuguesa dessa prova. Que aí fica até, né, mais voltado, porque tem questões de literatura, tem outras questões mais aprofundadas. Então fica aí um outro vídeo mais voltado para quem é da área de língua portuguesa, a correção de língua portuguesa dessa prova específica. Beleza? Então, gente, gostou? Dá um curtir aí, compartilha e se inscreve no canal para receber mais conteúdo de resolução, né, de questões de língua portuguesa para concurso. E compartilha aí com seu amigo, seu colega, ajuda o canal aí, já que a gente está ajudando você a passar no seu concurso. A gente está aqui nessa vida, né, para ajudarmos uns aos outros. A gente faz o que a gente gosta, que é resolver questões e ajudar as pessoas a passarem nos concursos, beleza? Deus abençoe vocês, o estudo de vocês, e para quem vai ficar aí para assistir o segundo vídeo do professor de língua portuguesa, ou você também não é professor, mas quer aprender mais de língua portuguesa, fica aqui embaixo, né, o link do segundo vídeo da parte específica. Grande abraço, até a próxima.